turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos nessa manhã de terça-feira, dia 18 de agosto. E nesse primeiro momento, iremos trabalhar com a disciplina de História, onde daremos início aos nossos estudos do capítulo 2, intitulado Povos Indígenas do Brasil. Olha só, durante o nosso estudo do capítulo 2, iremos conhecer aí sobre os diferentes tipos de povos indígenas, as diferentes culturas, as diferentes crenças, né, isso, e maneiras de viver desses povos. Então, pega o livro ético e abra lá na página 14, e no primeiro momento vocês irão fazer uma leitura deste pequeno texto, aí na introdução do capítulo, e em seguida vocês irão responder esses 4 questionamentos baseados no texto lido. O texto, os donos do pedaço. Ok, meus amores? Vamos lá. A diversidade dos povos nativos. Este tópico se encontra na página 16. Vamos lá. Os grupos nativos que vivem no Brasil são diferentes daqueles que vivem em outras regiões do mundo. Tia Jéssica, mas o que significa nativos? Então, meus amores, nativos significa pessoas ou povos que vivem onde nasceu e cresceu, certo? Ou seja, que é próprio do lugar de origem, do lugar no qual eles nasceram. Então, durante este estudo aqui, vamos conhecer diversos grupos indígenas, certo? Que vivem aqui no território brasileiro. Até mesmo em nosso país, onde há muitos indígenas, a diferença entre eles existem e devem ser respeitados por todos nós. Durante longo tempo, boa parte da sociedade brasileira não entendia muito bem a situação dos povos indígenas. Isso ocorria porque não existia informações corretas sobre a diversidade cultural dos grupos nativos que viviam aqui. Indígenas e suas diferentes culturas. Um erro muito comum ocorre quando os indígenas são tratados como se fossem todos iguais. E sabemos que isso não é verdade, né? Isso, pois, assim como todas as pessoas são diferentes uma das outras, na maneira de falar, na maneira de vestir, de educar, né, os costumes, as crenças e várias outras coisas, com os indígenas também é diferente, né? Isso, os indígenas também são diferentes um dos outros. Olha só, aqui nessas imagens, nessas 4 imagens, podemos observar o quê? Diferentes, né, culturas no Brasil dos povos indígenas, né? Isso não só do Brasil, como também do continente americano, certo? Então, temos aí nessa primeira imagem, né, um indígena que vive no oeste do Canadá e Estados Unidos, América do Norte. Também temos aí indígenas que vivem na América do Sul, ok? E também temos aí outros povos indígenas que vivem na Venezuela, que vivem no Mato Grosso, né? Que vivem em vários lugares. E esses povos indígenas são todos diferentes, tá? Não são iguais. Então, cada um tem seu modo de vestir, seu modo de falar, seus costumes. Então, eles são diferentes também, ok? De onde vieram os povos nativos? Foi por volta de 1500, quando os portugueses chegaram hoje, onde é o Brasil, existiam centenas de povos indígenas vivendo aqui, cada um com a sua própria cultura. Cada povo tinha a sua maneira de se vestir, de comemorar, de se alimentar, de lembrar dos antepassados, plantar, colher alimentos e várias outras modos de viver. Então, esses indígenas que viviam aqui naquela época, cada um tinha os seus hábitos, a sua forma de viver, ok? Podemos aqui mais uma vez observar nessas imagens aí vários tipos, né, de grupos indígenas diferentes, com características diferentes. Então, é isso que nos faz únicos, certo? Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano pela primeira vez, no século XV, diferentes povos indígenas viviam na América do Norte e na América Central há milênios.
Já no Brasil, os primeiros registros dos primeiros habitantes são de aproximadamente 7.000 anos atrás. Olha só, bastante tempo, né? Os ancestrais dos indígenas brasileiros provavelmente vieram das regiões aonde na atualidade estão localizados o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Então, os ancestrais dos indígenas brasileiros, né, de acordo com algumas pesquisas, alguns estudos, eles vieram provavelmente dessas regiões, né, do Peru, da Colômbia e Venezuela. Alguns se fixaram na floresta amazônica e outros foram para o litoral do Nordeste brasileiro. Então, eles foram se instalando em diversos lugares. Olha só, meus amores, aqui na página 19, temos aí a representação de um mapa do Brasil, né? Onde mostra o quê? A origem dos grupos indígenas brasileiros. Então, no mapa, podemos ver as rotas aproximadas que os ancestrais dos indígenas brasileiros seguiram para chegar até o Brasil. Então, como eu falei anteriormente, né? De acordo com alguns estudos, esses indígenas vieram de onde? Da Colômbia, da Venezuela, Equador e Peru, onde está aqui destacado, ó, de verde. São os lugares no qual esses indígenas se destacaram, né? Para esses outros locais aqui, onde está sendo representado por essas linhas vermelhas, que são a trajetória dos povos indígenas brasileiros, ok? Alguns povos nativos. Então, alguns povos nativos no qual iremos estudar aqui nesta aula são os Aimoré, os Bororó, os Caiapó e os Tupiniquins. Então, esses são a maioria dos grupos indígenas, certo? Que no qual são nativos daqui do Brasil. Vamos começar nossos estudos falando um pouquinho sobre os Aimoré. Os Aimorés, também conhecidos como botocudos, eram povos nômades e guerreiros que habitavam o interior do Brasil. Eles colocavam rodelas de madeira nos lábios e nas orelhas por acreditarem que poderia, desse modo, falar e ouvir melhor. No qual podemos observar aqui nesta imagem acima, né? Que era um dos hábitos dele, né? Costumes, colocar essas rodelas de madeira nos lábios, onde eles acreditavam, né, que fazendo isso poderiam o quê? Falar e ouvir melhor. Bom, esses povos indígenas, eles dormiam em um tipo de cama de madeira. Ao se mudarem de um lugar para outro, envolvia seus utensílios em redes, que eram para as mulheres transportarem tudo nas costas, junto com seus filhos. Olha que situação, gente. Então, sempre que eles iam mudar de lugar, eles ali levavam seus utensílios, né, seus materiais, seus objetos, né, enrolado, envolviam numa rede, e as mulheres ficavam encarregadas de levar esses utensílios e também as crianças, né, os seus filhos. Já os homens, eles carregavam as armas e eram responsáveis pela segurança e alimentação da família. Então, cada um tinha a sua responsabilidade, não é isso? Tanto os homens quanto as mulheres. Já os Bororó estabeleceu-se na região central de Mato Grosso. As pessoas mais idosas das comunidades atuais contam que seus antepassados sempre viviam ali, caçando, cultivando alimentos, celebrando suas tradições e criando seus filhos, tá? Então, esse grupo indígena, a maioria deles, né, se acomodaram ali no Mato Grosso, na região central de Mato Grosso. Os primeiros contatos com os europeus ocorreu no século XVII, quando os viajantes e caçadores paulistas, em busca de riquezas indígenas para escravizar, né, eles percorreram boa parte da região. Então, foi aí que tiveram o primeiro contato com esse grupo indígena. Já os Caiapó, entre os povos que habitavam o Cerrado, estavam os Caiapó, que ainda hoje vivem no sul do Pará e no norte de Mato Grosso. As mulheres Caiapó, elas são responsáveis por cultivar as roças da aldeia. Olha que interessante. Então, este trabalho, né, ele tem como responsável as mulheres. De lá, alimentos como batata doce, milho e mandioca
são colhidos e servidos fresquinho nas refeições de toda a comunidade. Então, este trabalho, né, fica por responsabilidade das mulheres, né, isso de cuidar ali das roças e também das plantações. Então, temos aqui 2 imagens representando o grupo indígena Kayapó. Tupiniquins, olha só, entre os povos tupiniquins que habitavam o litoral brasileiro na época da chegada dos portugueses estão os Tupinambá, os Potiguara e os Munduruku. Isso mesmo, esses 3 povos, né? Já os povos tupiniquins, eles construíram grandes casas na quais habitavam cerca de 40 pessoas. Olha só, gente, que interessante. Numa única casa, né, habitar um total de 40 pessoas. Muito legal, né? Porque podem perceber o quê? Que essas casas eram bem grandes para que pudesse acomodar todas essas pessoas. Nessas habitações, né, apenas os chamados cantinhos, cada família ocupava um canto da grande moradia. Então, era uma moradia enorme para que todos pudessem ter o seu cantinho. Algumas dessas comunidades não tinham chefe, né? Porque sabemos que algumas comunidades indígenas, cada uma tem um chefe, né? Mas nas do Tupiniquins não havia um chefe, né? Eles costumavam plantar batata doce, mandioca, pimenta e legumes. Bom, meus amores, como proposta de atividade do nosso estudo do capítulo 2, vocês irão fazer uma leitura do capítulo, certo? Do capítulo 2. Em seguida, vocês irão responder as atividades 17, da página 17, 18, 22 a 27. Lembrando, meus amores, que lá na página 24, olha só, página 24 a 27, essa atividade vai ter aí um peso maior, tá? Ela é avaliativa. Por quê? Vocês irão fazer uma pesquisa, observem só na página 24, no finalzinho, onde temos aí fazendo história, né? Sabemos que hoje em dia a língua portuguesa falada no Brasil, ela possui mais de 5.000, né, palavras ou expressões de origem indígenas, né? Então, por exemplo, temos aí na página 24, caboclo, jururu, pereba, pipoca. Então, esses são exemplos de palavras indígenas, de origem indígenas. E o que pede lá na página 24? Onde temos aí o tópico intitulado Fazendo História. Vocês irão fazer uma pesquisa individual. Aqui falam em grupo, mas sabemos que deve ser feita individualmente, certo? Uma pesquisa sobre expressões indígenas que dão nome a animais, vegetais e lugares, tá bom? Então, vocês irão pesquisar palavras de origem indígenas que dão nome a animais, vegetais e lugares, ok? Vocês irão copiar essa pesquisa no caderno de história, pode ser? E em seguida, vocês irão responder aí, ó, de maneira mais organizada, as páginas 25, 26 e 27. Onde na página 25, vocês irão colocar o nome de animais de origem indígena, como por exemplo, muriçoca. Muriçoca é uma palavra, né, de origem indígena. Outro exemplo, tucano também, tá? Vocês irão pesquisar aí várias outras. E também vocês podem estar fazendo aí o quê? Um desenho, tá bom? Representando alguns dos animais no qual vocês pesquisaram. Já na página 26, vocês irão pesquisar sobre nomes de vegetais de origem indígena. Temos vários, certo? Vegetais ou frutas, tá bom, meus amores? Então, temos maracujá, mandioca, também é uma palavra de origem indígena, caju, cajá, tá bom? Então, vocês podem pesquisar aí várias outras palavrinhas e colocarem aqui no livro. E, em seguida, também fazer um desenho de representação sobre aquele legume, né? Aquele vegetal, aquela fruta que você pesquisou. Já na página 27, temos aí nomes de lugares de origem indígena. Temos aí uma diversidade de nomes de lugares de origem indígena, como por exemplo, Aracaju, Jericoacoara, Maragogi. Então tem vários lugares aí, né, com esses nomes de origem indígena. Ok? E para finalizar, vocês irão responder aí o vamos relembrar, tá bom? Então,
Um cheiro, até nossa próxima aula e tchau, tchau!